Fala galera, começando mais um Conecta aqui. Estamos meio preguiçosos ou faltosos de tempo? Faltosos é uma palavra pesada para conectar aqui, ou meio falta de tempo. Falta de tempo, é mais falta de tempo, Jefão. Porque preguiça, não dá pra ter preguiça, a gente É. até, Ainda pô, mais fazendo hobby, né? exatamente, É. O tempo exatamente. tá meio escasso. Então hoje vamos dar uma atenção um pouco a mais pro futebol, né, Caetano? É porque aconteceu muita coisa, né? Dois jogos da seleção, um perdeu, o outro ganhou, aí começa a ter Sofrido, né? sofrido, e aí começa, não, um deles perdeu e com a França, com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. Então, assim, perdeu e perdeu feio. Eu acho que o peso do primeiro jogo, o Lancelotti sentiu pesado, que a galera clamando, menino Ney, traz o Ney, traz o Ney. É, Aí o segundo ele falou assim, gente, a gente tem que dar a resposta ou o pé do frango vai azedar. é isso mesmo. Então, assim, como aconteceu muita coisa, eu acho que dá pra gente discutir um pouquinho isso aqui, né? Assim, a gente. Foram dois jogos preparatórios que foram bons testes, né? Porque a gente está falando aqui da. Não é a última campeã do mundo, mas é a última finalista das últimas Copas do Mundo. Uma Exatamente. ganhou e outra perdeu para a Argentina, que é a França. Exatamente. E a Croácia, que foi a última que tirou a gente da última Copa, né? Então, que o Neymar fez aquele gol que ele driblou, todo mundo driblou, o goleiro fez o gol e depois o pessoal deu uma de menino lá no final e entregou 1-1 e a gente foi desclassificado ali depois. Mas, então foram dois jogos emblemáticos, né? É, e que, pelo menos na minha opinião, deixa claro que a gente precisa de alguém que desequilibre, né? Conecta e futebol hoje, então. Hoje é o papo da vez, é o papo de boleiro. Hoje é o papo de bobeira. Ó, eu ia falar papo de bobeira, papo de boleiro. Isso aí. Um, dois, três, gravando, João. Chama a galera aí. Vai ter chamada nisso aí, vai ter entrada. Ou vamos direto na cara e na coragem? Galera, a gente até sugeriu aí pro João colocar um microfone aí pra ele interagir aqui com a gente, né, Caetano? Ah, Mas o mas ele, Joãozinho também é antissocial, né? ele tá. Hoje ele acordou de ovo virado. Hoje ele Opa, não pode falar mais ovo virado. Cuidado com a misoginia. não pode falar ovo virado, não pode falar mais criado mudo. Alô, menino Ney, É, tamo junto, hein? não pode falar mais nada. Não pode O falar mundo tá cuidou de ficando meio chato, chucho. né? Não pode falar mais nada. Na verdade já tá chato tem um tempo, ele só tá azedando mais agora, mas relaxa, quanto mais azedo, melhor. Exatamente. Assim, expressões que viraram. Ninguém sabe por que existe, mas sabe o que significa. Então, assim, aonde está o problema? Enfim, encontraram, né? E vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa galera discutir isso daí, porque hoje o nosso Tá papo é lá. papo de boleiro, entendeu? É isso aí. Isso aí. Então, É, então Jefão, o que você achou desses dois jogos da seleção? eu, Você? eu acompanhei muito pouco, tanto o primeiro jogo quanto o segundo, pegando e pescando alguns flashes da internet, né? E aí sempre levanta a discussão à tona, merece ou está preparado para ir para a seleção, para ir para a Copa, o menino Ney? Ele merece e não está preparado. Ah, cara, é aquela coisa, se prepara no meio do caminho porque o Não, Ney é o Ney. é isso, é porque assim, mas só que quando eu falo merece, talvez é até questionável também. O ponto é, vamos pegar 2002. 2002, claramente, o Brasil não precisava do Romário. Uhum. Ainda que ficou todo mundo querendo que o Romário fosse, né? Teve aquela comoção toda, tudo. Só que assim, você tinha uma seleção que tinha craque do goleiro ao ataque. Você tinha jogadores que tinham condições de desequilibrar do goleiro ao atacante. Todo mundo apto tecnicamente. E um banco de reserva violentíssimo, né? É diferente de hoje. Uhum. Então, e naquela época o Romário já ficou fora e foi uma comoção. Não sei se ele faria muita coisa diferente, não, até porque não precisava fazer. Claro que a gente foi, por fim, acabou sendo campeão. Só que um jogador teve que fazer esse papel. Ainda que os outros fossem muito bons, o, o Ronaldo Fenômeno, ele também é provável que também não merecia e com certeza não estava preparado. Por que não merecia? Porque ele tinha ficado os 2 anos e meio sem jogar. Ele Sim. estava arrumando a perna. Então, merecimento esportivo não tinha. A mesma coisa sobre
Preparação. Preparação também não tinha. Então foi feita uma preparação específica para que ele rendesse naqueles 7 jogos. Então, eu entendo que a gente está num cenário muito parecido hoje, que pode ser que não mereça e preparado também não esteja. Então, faça por isso. Então, ou prepare. Desenhe um plano para que o Neymar exploda em 7 jogos na Copa. Acho que esse é o jogo, entendeu? Agora, porque é mais imperativo que isso aconteça agora do que em 2002. Porque em 2002 você tinha craque em tudo qualquer lugar. Hoje, você não encontra... A cada 10 pessoas, você não encontra 2 que conseguem escalar a seleção do gol ao ataque. Ninguém conhece ninguém mais. Exatamente, mas sinceramente eu acho que o menino Ney ainda, cara, a bola caiu no pé dele, pra ele decidir, ele decide. Então, se tá preparado ou não tá, se prepara no meio do caminho, cara. É um nome que só pelo fato de estar em campo já pesa muito, né? Pesa. Era o que a gente falava, você pisar em campo contra um Fenômeno, contra um Gaúcho, contra um Adriano, cara, a galera já tremia na base, né? Exatamente. E isso hoje a gente não tem. E assim, e guardado as proporções, né? Quem dá conta de entrar no jogo e fazer alguma bagunça diferente, foi o que aconteceu no segundo jogo contra a Croácia, que aí foi o Endrick, né? Por mais... E te confesso que me surpreendeu muito esse menino aí nesse jogo, tá? Então imagina só, a gente tendo um menino que entra bem, e pode ser que até comece bem, porque assim, do jeito que tá, pelo ataque que a gente tem, ele tá convocado para a Copa. Sim, não tem jeito de não ser, né? Foi o único jogador nesses 2 jogos que entrou, a não ser o rapaz do Botafogo, tá vendo? Eu não tô decorando o nome dos caras todos. Mas ainda nem deu tempo, né? A molecada que pula muito, né? Exatamente. Então teve o que entrou no segundo tempo no jogo da França, entrou bem, mas não tão bem quanto o Endrick que entrou no segundo tempo da Croácia. Então, tem uma galera que para compor tá bom, só que não tem um cara que causa medo e o cara que decide numa bola. A gente não tem um cara que decide numa bola. O Neymar ainda é esse cara. Eu não sei se você acompanhou muito também a polêmica sobre a convocação do goleiro, né? Assim, a gente... É porque quando a gente olha hoje pro Campeonato Brasileiro, principalmente, porque os nossos goleiros... a gente ainda exporta pouco goleiro, vamos dizer assim, em comparação aos outros jogadores de linha, que eu quero dizer. É difícil você encontrar alguém que não seja o Alisson. Sim. E aí, se você... Ainda continua sendo um nome muito forte. Exato. Porque, né, goleiro do Liverpool, goleiro de um dos melhores times do mundo, titular há meia década, pelo menos, ou talvez até mais. Então, ficar inventando moda em qualquer outro cara que não seja ele, me parece ser um problema. Não, e de fato você precisa ter uma segunda opção, mas você precisa ter a base principal ali alinhada, né? Sim. Principalmente pelo peso da experiência. Exatamente. Do que o cara já passou e já viveu. Exato. E aí eu entendo que é difícil não ser o Alisson o titular. E quando a gente olha uma Copa, é raro também você precisar do segundo ou do terceiro goleiro, é quase impossível, né? Mas o segundo goleiro também tem que ter um nível muito parecido. Sim. Ainda que a possibilidade de você utilizá-lo é muito pequena. É um campeonato de 7 jogos. E uma seleção como a nossa, que precisa se consolidar muito na defesa, porque o meio campo e o ataque não é tão forte, pode ser que não precise do segundo goleiro em nenhum momento. Mas deixa a terceira cadeira de goleiro lá para lacrar. Convoca quem achar que deve aí para dar uma de bonito. Mas os dois, Alisson e mais um, tem que ser gente para chegar e resolver. Exatamente. Deixa eu trazer uma outra polêmica aqui à tona aqui, que a gente perdeu o time desses quase 3, 4 semanas sem gravar. Mas que é impossível não comentar agora. É sobre o Brasa, meu. Que Brasa! Loucura, bicho. Que loucura. Será que essa menina tava lidando muito com a galera da Faria Live? Porque, cara, nem na minha adolescência, nem na minha infância. E olha que eu sou criado no interior do interior do interior. Eu nunca escutei Brasa, meu. Não dá. Até porque Da onde saiu Brasa, cara? Que Brasa? Será que essa geração atual. João é a geração o quê? A geração Z, João? Sua galera chama o Brasil de Brasa? Ou Brasil? Brasil? Porra, de onde saiu o Brasa, meu?
Não, Brasa, assim, pra falar que um dia Pô, a do galera tá contexto, querendo matar a história do Pelé, do Romário, do Fenômeno. Porra, vocês estão de sacanagem com a nossa cara, né, gente? essa sem entrar no viés Não, político, sem política e sem nada. sem Não, viés. não tinha condições de se pegar. Não tinha, porque não Pô, tem base para e isso. tanto é que a gente tá levando pro lado da graça, que tudo termina em pizza e piada com a gente, mas não existe brasa, velho. Da Não, onde que tirou brasa? nunca, Vocês querem acabar com a história e com a cultura? Vocês estão de sacanagem, cara. nunca existiu. E agora nunca existirá mesmo, porque quando é imposto goela abaixo, assim, né? E assim, eu não sei se o contexto também eu acho que é uma coincidência. Uhum. Mas é claro que só uma polêmica com a seleção brasileira não ia fazer isso com a Nike, mas a Nike está na pior queda das ações dela na história, assim, nos últimos 15, 20 anos. Então, assim, é capaz aquele documentário da Nike que foi gravado 2 anos atrás, se fosse feito agora, ia ter muito mais não, mas ia ter muita coisa ruim para Sim, contar nesses últimos 2, 3 anos. Então, assim, decisões tomadas em uma sala por executivos, por profissionais do marketing que acha que entende mais do que o próprio torcedor sobre sim. seleção brasileira, é o que vai Somente aquele profissional técnico que não conhece campo na prática, né? Que não Exato. conhece povo. Só vai Talvez a intenção tenha sido boa, né? Mas a comunicação, a forma que foi falada, ela saiu meio torta e meio atravessada, né? mas aí acreditar que a intenção foi boa também é muita ingenuidade da nossa parte, né? Porque assim, acreditar que mudar a forma de chamar a seleção brasileira tem alguma chance de se sustentar na realidade é Mas é o que a gente muita está falando. loucura. Você está mexendo em toda uma história que foi construída, né? É por isso que eu acho que, assim, achar que foi coincidência ou foi uma ingenuidade, assim, é tão óbvio que vai dar merda, é porque tem que ter alguma tentativa a fundo por trás. O que eu quero com isso se isso colhe depois? E mexeu em uma das poucas feridas que de fato o brasileiro aí fala, porra, essa daí eu vou encher o saco. Porque o resto, cara, o pessoal tá tudo aguentando calado e tomando uma cervejinha, tá tudo mil maravilha. É, Mas quando mexeu no futebol, velho. não, e foi duro, porque assim, e olha que os vídeos que mais viralizaram depois disso, mais não, um dos que mais viralizaram, eram pessoas comprando a camisa da seleção ensinando como tira O o Brasa, brasa. essa parte eu já Como perdi é o que time tira? da repercussão. Como é que tira? Aí passa o álcool em gel, não sei o que, dá pra tirar lá assim que a camisa não estraga nem nada. O povo ensinando como é E que assim, tira. né? Agora deixa eu trazer Loucura. um pouco de opinião pessoal aqui, né? Vamos falar do preço da camisa da seleção brasileira, né, cara? Numa fase tão complexa que a gente está Quanto de. ficou, Jefferson? Eu não vi. Deve estar quase R$ 800, é 700 e alguma coisa. Puxa um pouquinho aí, João, pra Cara, gente, por bizarro. gentileza. Você consegue puxar aí na internet, João? Numa fase tão complexa de economia mundial barra Brasil, cara, que você já tira 90% da população brasileira de ter acesso a esse produto, forçando esses 90% a consumir um material falsificado. Então você fala que por é essa. Mesmo se a gente tivesse numa fase de abonança boa, quase R$ 800 para um trabalhador assalariado na média de 2 a 3 mil reais já é puxado, cara. Jefferson, meio salário mínimo não pode ser uma camisa. Uma camiseta, sei lá. Acredito eu, Pode galera, ser. corrija a gente aí, deve estar custando quase R$ 800 hoje uma camisa da seleção Eu não brasileira, eu cara. não- as últimas camisetas da seleção brasileira que eu comprei para Milena e para os meninos, Ana Clara, para o João Vitor, acho que eu comprei, não tenho toda dúvida se eu. João, eu comprei para mim aquela vez também? Eu fiquei com uma? Ou não? Foi só para vocês, né? Então, a gente comprou original da Nike na loja da Nike, só que a gente comprou um modelo antes, assim, já não era o novo modelo, o Uhum. modelo anterior, que ainda tinha do modelo antigo para vender. 749. Aí, 749, loucura. Quanto Na é o época, salário mínimo aí, João? Puxa aí, por gentileza. A gente deve estar quê? falando o no salário mínimo. A gente deve estar falando de quase 50%. é isso mesmo. Então, naquela época, essa que era antiga, estava em torno de, acho que foi 149, que a gente comprou cada um. Então, teoricamente, a mais nova naquela época estaria uns 300. Cara, praticamente hoje o valor que está sendo praticado ele é quase 1.600, né? Aí, a gente está falando de praticamente 50%. a gente comprou essas aí, João, foi na véspera da outra Copa que a gente comprou essas camisetas. A gente está falando que é quase o dobro de diferença da última Copa. Sim.
a camiseta, Não entendeu? faz sentido. Eu passei numa loja no final de semana passada e eu peguei para sentir o material da textura. Eu falei, cara, será que isso é original? Será que isso daqui tá custando isso mesmo? Porque, cara, você já tira 90% da galera fora desse radar de consumir o produto, cara. Jefferson, e assim, uma coisa que eu estava vendo sobre, falando, né, também de seleção brasileira, mas falando de Copa em específico. Essa Copa do Mundo vai ser a Copa mais cara de todos os tempos, se a pessoa quiser ir lá para assistir. Então, o mundo mudou muito nesses últimos 5 anos. Fatores econômicos. Tudo, tudo assim. A gente estava falando agora há pouco, aqui antes de começar a gravar, sobre carro, Sim. né? O quanto ficou diferente, né? É assim, hoje, eu vou pegar o carro que a gente tem hoje na família, que é o carro que a Milena dirige. É um carro que a gente comprou na concessionária em 2017. Comprou ele quase que à vista. Comprou lá, deu uma entrada um pouco mais da metade, parcelou o resto em 12 e tal. Tanto é que a concessionária parcelou à vista. 57 mil. Um carro que não era o carro de entrada. Então ele é o Cobalt, né? Ele era acima do Onix Sedan, que na época tinha esse, ele era o Prisma, se eu não me engano o nome dele, e vinha o Cobalt. E compramos o completo, ele só não tinha câmbio automático, o resto tudo ele tinha. 57 mil à vista. Hoje, o que você compra com 57 mil? Nem Quid, Nem Quid. que é um dos carros hoje mais baratos atualmente no Brasil. Então, e ele não era o de entrada, né? Então, e assim, o Quid hoje é o quê? 69, 70? Alguma coisa assim. O Quid deve estar na faixa de uns 70, 70 alguma coisa, por aí. Então, o mesmo carro, hoje não tem mais ele saiu de linha, né, o Cobalt. Mas se você olha um carro paralelo a ele, tanto na Chevrolet como nas outras marcas, falando de Virtus, na Volkswagen, tudo, é carro de 100, 100 e mil, pouco. exatamente. Ele completo. Então, assim, cara, assim, não existe mais classe média. E A assim, né? pessoa que tá ganhando, a pessoa hoje que ganha 10 mil reais não consegue comprar o carro. Não tem acesso a nada, para falar a O carro verdade. zero, né? Talvez vai andar. Agora, o lado. É difícil achar lado bom, mas hoje, se eu quiser, ou você quiser andar num bom carro, a gente tem que olhar no semi-novo. E dá para encontrar coisa muito boa, dá para garimpar muito boa ali. Se a gente não quiser rasgar dinheiro, eu quero rasgar dinheiro, tá bom, vai lá, paga 150 mil num carro qualquer. Mas dá para andar muito bem com 50, 60 mil na mão. Agora, olha que interessante, trazendo essa pauta. Alô, Diogão, um abraço. Estava conversando com o Diogo ontem sobre essa pauta aí. A classe média tá deixando de existir ou ela tá crescendo e prosperando? Porque hoje aqui em São Paulo, vamos sair da nossa bolha de Alphaville. Vamos sair de Alphaville. Sim. Aqui é uma bolha à parte. Agora vamos para São Paulo. Essa semana eu fui para São Paulo 2 vezes na semana. Cara, para onde você olha em São Paulo, é carro de 100, 120 mil para cima. Carro do ano, não estou falando nem de carro seminovo. Carro do ano. Que quem geralmente tem acesso a esses carros são classe média. É o que a gente está falando. Classe média hoje de acesso a 15 mil, 10, 12 mil que seja, dependendo do estilo de vida dessa pessoa, ela não, como a galera brinca aí do Thiago Brava, ele não tá jogando muita bola. É uma várzea ali mais ou menos. Porque vamos colocar uma parcela de um carro desse de 2 a 2,5. Se ele está num APzinho financiado, parcela parecida, 2,5, 2.800. Se tiver uma criança, você tem uns 600, 700 de escola, dependendo. O que você faz com o resto? Vem manutenção desse carro, vem plano de saúde, vem N fatores. Então, para onde que está indo esse dinheiro? Ou a galera está endividada, cada vez mais endividada para manter o status, ou a galera de fato está prosperando mais. Jefferson, eu acho assim, assim, por percepção, né? Até conversando com outras pessoas e tudo. O cara que tem condição de fazer isso sem ele se apertar, ele tem que estar ganhando no mínimo de 12 a 15 mil. Ainda que ele vai colocar 6, 7 mil ali, assim, metade do que ele ganha em carro e casa. Comprometido em carro e casa. Né? Se não é aluguel, é uma parcela de algum AP lá de 3 pau. Mas, ou um bom aluguel vai estar num lugar razoável, vai estar assim também. Então, se o cara não estiver fazendo isso, ele vai estar muito, muito, muito apertado. Mas eu vou te falar, porque eu acabo andando de Uber umas 4, 5 vezes por semana. E toda vez que eu entro num bom carro, um BYD,
Um carro que você vê claramente é um carro que tem 1 ou 2 anos de uso. Eu pergunto pro Uber se ele conversando com ele, vou querer saber da vida, assim, discutir naquele caminho ali, ter uma boa conversa com ele. É quase unânime. O cara deixa a vida dele no carro. O cara vai lá e parcela. Aí o cara, às vezes, não tá morando bem, não consegue pagar todas as contas, faz outro bico sem ser o Uber depois, ou em alguns casos tem um trabalho principal e faz Uber mais 4, 5 horas por dia ali. E aí o Uber é para pagar o carro e o outro trabalha para pagar o resto da vida. Mas assim, a galera tá entrando num parafuso sem fim, cara. A galera tá se endividando mais. Esse é o ponto. Eu, sinceramente, Rafael, vamos trazer para nossa realidade. A gente sabe que o cara de 12 mil reais, ele não tá brincando essa bola toda, não. Então, por isso é que a gente começa a ver, porque o dinheiro ele tá cada vez mais valendo menos, cara. Sim, com certeza. Você cantou a bola. Hoje, para você ter acesso a um bairro que ele não é nem o top, mas ele também não é nem o pior, ele é o intermediário, é de 3 a 3 pau e meio aluguel, cara. Então, como que essa conta tá fechando? Então, assim, aí. Mas aí aonde que essa. Boa pergunta. Aonde que essa conta tá fechando? Lembra de como é que eram as baladas há 10 anos atrás? Tudo cheio, lotado. Uhum, As pessoas utilizavam muito do dinheiro para se divertir. sim, Hoje a diversão das pessoas, e não estou dizendo que está certo ou errado nesse ponto aqui, só é que o dinheiro muda de mão, sim. né? O dinheiro muitas das vezes ele, se você não precisa se comprometer tanto com moradia e tanto com carro, você vai poder comprometer com outras pessoas, com outras coisas, Você tem mais com liberdade. viagens, com passeios, com mais um filho, né? Às vezes é uma família que deseja ter 2 filhos, hoje tem um, antigamente podia ter 2. Então assim, é, a cesta do dinheiro está diminuindo. Só que as necessidades continuam muito parecidas. A questão é que a alocação de recursos para cada necessidade vai acabando. Então, os barzinhos estão acabando, os barzinhos de boate. Aonde tem uma boate? É que nossa geração já tá velha, né? Não, Mas é de. boate, mas assim, algo que hoje a boate chama balada. Uhum. Você ia aqui, não vai longe não, você ia em São Paulo, você tinha Não, ruas que eram todas somente de baladas as numa mesma casas rua. noturnas têm diminuído. Tem diminuído bastante. Então, É, e aí o lazer das pessoas virou o quê? Virou ficar em casa vendo Netflix. E muitas das vezes, nem por opção, mas é por, assim, cara, eu vou sair, eu não tenho dinheiro, cara. Eu tô Exatamente. pagando meu carro, tô pagando minha casa. Então eu vou ficar aqui no Netflix e é o que sobrou pra mim. Nem cinema os caras vão mais. O cara fica ali, paga o R$ 49,90 pro Netflix e Cara, é aquela vida dele. e domingo eu fui no cinema, eu peguei uma sessão que tinha eu e mais 3 pessoas. Você tem noção disso, cara? Extremamente vazio. E qual filme? Aí eu falei, cara, era um filme de comédia, um filme brasileiro, que tem aquela atriz já bem antiga. Tem a Bruna Marquezine, tem o Lázaro Ramos, tem o. Ah, Cara, não é sei um quem é. filme brasileiro meio chato. Então, Tipo, tava no shopping, fui comer algo, falei, ah, cara, vai. Tá quase na hora do gol, deixa eu assistir pra ver isso. É alguma coisa de velhos bandidos, alguma coisa assim com título, sabe? sei. Aí eu parei pra ver, cara, só tinha eu e mais 3 pessoas na sessão. Então, que loucura. Acho que tem Aí alguma eu coisa a ver também com a qualidade do filme, mas enfim. também, né? É, Mas de modo geral, tava vazio tá o vazio, cinema, né? cara. O cinema e o shopping, vazio, vazio. Então, porque aí, se você continua com aquele sonho da classe média. Porque, assim, muitas das vezes o meu sonho, eu tenho que tomar cuidado para não se tornar o sonho do João. Uhum. Assim, porque o João vai ter que ser outros sonhos. Do João, e da Ana Clara e do Matheus Felipe. Porque o meu sonho era ter uma família, uma casa e um carro. Não que o dele não precise ser, eu acho que pode ser muito Sim. parecido com esse. Só que para ele ter isso e alcançar isso, ele vai sofrer muito. O sacrifício Porque vai ter que ser maior que o que você o fez. sacrifício dele é muito maior. Então, talvez o sonho dele vai ter que ser assim, gerar receita suficiente para depois pensar No sonho. exatamente. O sonho é o antes. Porque Exatamente. antes, não vamos longe não. Né? Um cara que ganha hoje 15 mil, que seja 10 mil por mês, só para arredondar a conta, que é um bom salário, né? Não dá para dizer que não. Que a internet desvalorizou isso, né? Tem Sim, uma falsa sensação hoje que 5, 10, 15 não é nada. sim. Porque existe um mundo de mentira do outro lado. Até porque se você for parar para olhar, a gente tá falando que é mais de 5 salários mínimos. A Sim, questão é sim. que, ainda que seja 5, 6 salários mínimos,
você não consegue fazer É nada. o que a gente tá falando. Se você quiser brincar além da medida, 5 minutos a mais, você morre sufocado. A conta não Exato, fecha. exato. Então, e isso vai para tudo, porque aí você separa. Existia uma classe média aqui. Aí existe os pobres, vamos dizer assim, e existe os super ricos. Que de fato tá Então, sobrevivendo. exato. Aí quando você vê um evento como esse, da Copa do Mundo, se tornando a Copa mais cara de todos os tempos, tanto questão de deslocamento, valor de ingresso, tudo, é... cara, você se restringe a estar com esses caras. A classe média não consegue mais consumir isso, os pobres estão pouco, porque ele vai consumir a vida desses caras que estão aqui. Aí esses caras estão no Instagram, esses caras não sei o que. Então, o Exatamente. entretenimento desse pessoal mais pobre é o que passa pela vida dessas pessoas que têm muita condição. E aqui no meio você fica no limbo. E detalhe, porque você nem acessa aqui e você luta muito para não poder voltar para Pra não cá. voltar, exatamente. Então, o mundo se tornou algo muito mais elitista do que se imaginava. Quem gerou isso? A pandemia, claro, ela forçou Sim. muito que isso aconteça, mas às vezes talvez uma mentalidade ideológica, vamos dizer assim, que condena muito a classe média, né? Tentando segurar um pouco aqui para não falar besteira. Cara, mas esse aqui que faz o motor girar, cara. Sim. É porque, assim, pessoas para se manterem aqui, precisam pessoas que estão aqui acredite 100% neles. E é só que essas pessoas precisam se manter aqui para acreditar e sustentá-los. Quando a Exatamente. pessoa vem para cá, ela começa a pensar. Ela começa a ver que. Aí você começa o processo de libertação, né? Exatamente. Então, é por isso que tudo que está acontecendo nos últimos tempos, coincidência ou não, vem destruindo a classe média. Então, se você tem menos acesso, se você é forçado a voltar para trás, só que é um evento, assim, algo que não encontra, como é que eu posso dizer, sustentação na realidade. Porque um dia, depois que você acordou, Jefferson, não tem mais jeito de dormir. Essa é a parte chata, né? Às vezes É. você fala assim, cara, eu era mais feliz quando eu tava no jogo. Depois que eu entendi como funciona o jogo, eu sou um cara triste. Não é Exato. triste. É que você só enxergou a realidade, né? E depois que Exatamente. você enxerga e você aprende, não tem como desver isso daí, né? De Exato. fato. Então você vai trabalhar o tempo todo para mudar essa realidade do seu ambiente, que através do voto, através das pessoas a qual você passa a acompanhar ou compartilhar um pensamento muito parecido e tal. Só que sempre você vai estar lutando para você galgar novas posições ou novos valores. São duas batalhas, né? Uma para chegar e outra para não voltar, né? Exatamente. Então aí você vai continuar empreendendo, buscando novas ideias, poxa, surgiu uma situação aqui que eu consigo fazer uma grana boa esse mês, sempre de forma lista, né? Mas você fica sempre buscando novas possibilidades porque Exatamente. você acordou. Você passa a não esperar e você começa a criá-las, né? Exatamente. E aí voltando lá pro nosso futebol, né? Acabou, mas cara, eu gostei muito dessa parte aqui. O quanto as coisas se conectam, né? Sim. Porque o futebol, no final das contas, ele é afetado por tudo isso, né? Então, sabe que às vezes o valor de uma camisa da seleção brasileira original, né? Essa original, o que ela representa hoje no estereótipo político, né? Será que querem que as pessoas estejam com essa camisa da seleção brasileira na rua? Isso é, Se a gente parar para pensar um pouquinho sem querer entrar em viés político, é. Agora, dá para acho passar que a é orelha coincidência, tá, atrás, né? Gilson? Eu Acho, também acho. acho que é até coincidência, mas assim, o ponto é que. Já que foi um negócio que foi tão símbolo, né? Exatamente. Então, assim, tá muito duro, né? E aí, por fim, pegando agora essa história da seleção ainda precisar de um cara que resolva, ou pelo menos tenha condições de resolver. Só faria mais sentido se a seleção viesse com a camisa vermelha. Agora, eles tinham botado em pauta e depois cancelou, né? Ah, não. Então, aí eu puxo o brasa para ver se ressuscita vermelha, não sei o quê. Mas, enfim, aí o cara. Aí ia virar Portugal, pô. Vira Portugal, pô. Aí, a mesma língua, né, pelo menos. Aí execra um cara, porque o cara falou, pô, o juiz tá de Chico. Cara, pelo amor de Deus, aí o cara é misógino, o cara é assim, cara, para Pô, com a isso. pauta tá chata pra caralho. Para com isso. Convoca o cara, não importa quem o cara vota.
Pelo amor de Deus. Porra, só faltava essa também, né, cara? Não, Futebol sempre foi uma parada raiz e tudo mais. Até teve um vídeo aí que rolou essa semana, a galera fazendo uns comentários aí, brincando, né? Depois que começou a entrar secador e chapinha nos vestiários da seleção brasileira, o negócio tá feio, porque tá faltando o pandeiro e o tantã, entendeu? Aquela galera raiz, velho. não, então tem um vídeo. Passou agora, tem umas 2 semanas na internet, viralizou um vídeo que o Romário falando assim: pô, cara, eu tenho um problema. Mulher. Eu não bebo, eu não sei o quê. Meu problema é mulher. E muita gente ficou surpreso com essa fala do Romário que nunca bebeu. Exato. Aí depois mostrou um corte com o Rafinha, contando qual é o perfume, o creme que ele usa na pele, não sei o quê. Sacanearam pra caralho. Então, assim, cara, Aí você pega um esporte de boleiro onde só sai merda, que a mano. Uma galera testosterona raiz pra sai pelo caramba. olho. Aí você fala, É, porra, mano, uma fala misógina. Ah, gente, pelo amor de Deus. É futebol, pô. Não, mas porque futebol tem que falar tudo, não tem que ter respeito. Ah, casa do caralho, pô. Jogar assim, pedra em avião. é porque, no final das contas, a gente. Corta isso daí, tá, João? Não tem dinheiro pra pagar processo, não, tá? Não, a gente não mencionou o nome de ninguém, não deixa, pô. Não tem esse negócio de deixa aqui, não, tá? Se você tem um resquício, ou se você alcança um pouco de audiência, principalmente digital, no Brasil você tá fudido. Vai nessa. É verdade. Vai nessa pegada de liberdade de expressão aí. Liberdade de nada. Cada um no seu quadrado, entendeu? Deixa a gente construindo o nosso aqui, tá tudo certinho. Vai dar uns bons cortes aí esse episódio. Ô, louco. Vai dar. Não, mas Jefão, assim, independente de qualquer coisa, nós vamos torcer muito pela seleção brasileira. Sempre, a gente é amante do futebol, cara. Né? Não importa se quem vai estar no ataque gosta de um, torce por outro, vai votar no outro. Faça gol, meu filho. Eu vou repetir mais uma vez. Sempre que a gente iniciou a pauta do futebol aqui, continuo cravando mais uma vez que o menino Ney vai jogar muita bola, cara. Jefferson, eu acredito muito. É muita gente para você poder levar. Assim, o Ancelotti ele pode levar muita gente para não ter a possibilidade do Neymar no banco, entendeu? Então, assim, o Neymar não vai aceitar banco. Meu amigo, o cara tá para não ser convocado. Se chamar, ele aceita. Bem conversado, entrando na hora certa, preparando ele para o evento, porque vai preparando para a Copa. Vai parar ali 20 dias ali antes da Copa, o futebol geral, tudo para preparação. Ele vai entender que tem dia que não é para ele. Ele entende no Santos. Caetano, mas sinceramente, cara, o menino Ney, hoje, ele melhorando 50%, ele pode não ser jogador de 2 tempos, mas jogador para banco para seleção ele não é, cara. 10, 15 minutos ali ele arregaçando naquele gás, ele não é para passar essa. Cara, que ele entre ali no 35 do primeiro tempo, ele joga os últimos 10 ali para dar já um estirão e joga o segundo tempo. É isso. Assim, e quem tem. Qual seleção no mundo tem alguém com o nível do Neymar para jogar meio tempo do que ele joga? Assim, e outra, ele que não pegue na bola, ele chama a marcação. Ele vai deixar o pessoal solto para. Ele puxa para um lado, o Vinícius Júnior corre do outro. Porque o pessoal vai acompanhar ele. Exatamente, ele é o cara que movimenta, né? Exato. Então, assim, só tem a ganhar. Só tem a ganhar levar ele. Assim, qual vai ser a rejeição de levar o Neymar? A não ser que ele tá machucado, estourou a perna. Não tem... Beleza, ninguém fala mais desse assunto. Agora, pô, o cara tá jogando. O cara a cada 3 jogos do Santos, ele joga 2. Eu vou falar a verdade pra você. Se o Brasa deu ruim, o Ancelotti vai ter que segurar a bronca se ele não levar o Ney. Ele vai levar tapa. Não, e tem um detalhe, Jefão. Ele é, dos técnicos de todas as galera seleções, ele é o mais, assim, tarimbado, é o melhor. E ele não tá com uma pior seleção. Ele tá com uma seleção top 5. Sim. Então, assim, o melhor técnico do mundo, com a seleção top 5, cara, ele tem que no mínimo chegar na final. Sim, dá pra dar um casamento bom, sim. Exatamente. Então, se ele não chega nem nas semifinais, cara, é guerra. E se ele não leva o Neymar, a culpa é de quem? É dele porque não levou. Não. Eu acho que a população brasileira hoje, o torcedor, ele não aceita o Neymar não ir. Cara, se fizer uma pesquisa, com certeza é números assim absurdos. De cada 10 pessoas, 8 quer o Neymar na Copa, 8 quer o Neymar na seleção brasileira. Com certeza. Não tenha dúvida, cara.
Com certeza, sim. Quem não quer, a imensa maioria das pessoas que não quer é por viés político. Não é Exatamente. por bola. Exatamente. Porque, assim, viés por viés, Jefão, assim, há 10 anos atrás, eu não sabia que ninguém votava. Você sabia quem o jogador da seleção brasileira votava na Copa 2002? Não, sabia. 2000, até Na 2014. verdade, a gente teve esse posicionamento mais forte, concreto, em 18. Então, assim, isso pra gente pouco importou no momento. Pro futebol, Sim, cara, tem que continuar não importando. exatamente. Né? Assim, a gente trabalha com pessoas com visões de mundo diferentes, a gente convive com pessoas. Agora, eu não posso O torcer tempo para inteiro. um cara que tem uma visão de mundo diferente da minha, pelo amor de Deus. Assim, isso de forma geral, entendeu? Então, assim, o futebol é um esporte que não pode ser afetado por esse tipo de coisa. Não, de forma Que é nenhuma. é um esporte. Sempre foi união, né? É o maior exemplo de democracia que a gente tem no Sim. nosso país. Todo mundo gosta da mesma coisa. Boa, vamos falar de Brasileirão? Brasileirão. E aí o Palmeiras já começou, já chegou onde tinha que chegar, né? Na liderança, né? E o Flamengo a perna já acabou, perdeu pro Bragantino 3-0 na última. A tia Leila é embaçada, cara. Essa mulher na gestão do Palmeiras, o que ela tá botando essa galera, ou performance ou tá fora, é brincadeira. E o São Paulo, que era tido que ia ser rebaixado pela crise financeira lá, hoje está em segundo. Então, Mas você já prestou atenção que o São Paulo sempre larga bem? Só que é, no meio do caminho ele titubia bastante, cara. Ele oscila muito. Não sei é, se é gestão. Não sei se é gestão, seria inocência da minha parte. É gestão, né? mas o time tem mas o time tem um 11 bom. Sim. Pode faltar ali para montar outro 11, né? Assim, que são 5, 6 reservas que ajudam de fato. É o que o Palmeiras tem. Porque o Palmeiras tem muito. Talvez o elenco do Palmeiras todo seja jogador 8. Sai um 8 entre o 8. Ele não tem um cara 9, um cara nota 10. Ele tem uma Arrascaeta que o Flamengo tem. Ele não É o tem. básico bem feito, né? Ele não tem. Mesmo. Porque agora o São Paulo não tem mais um menino lá que foi diagnosticado com problema cardíaco lá, o Oscar, né? Mas o Oscar é um puta craque, né? Então, mas se você vê, o Corinthians contratou o Lingard lá, que é em inglês. Cara, o cara é bom, né? Deu uma rodada ali, mas é um cara de tarimba de futebol internacional, né? A exemplo do Memphis, que veio já meio queimadinho lá, porque não jogou tão bem no Barcelona, no Atlético de Madrid e tudo, mas chegou e, Mas a pô, estrutura de futebol é muito diferente. Os caras vêm com muito mais bagagem, né? sim, sim. Então, mas o Palmeiras não tem esse cara Não, pesado. não Você tem, fala não assim, tem. Palmeiras, você lembra de qual jogador? Talvez hoje você lembre do Rafael Veiga, que saiu, Uhum. que já não tá mais no Palmeiras. Então, assim, só que o time todo é o time nota 8, 8,5, cara. Aí entra um cara que o reserva entrou, 8, 8,5. Então o time é muito pronto. Entra, sai jogador, não cai o nível. E aí, talvez nos outros times que vão brigar pelo título, cai o nível sim. Quando ele perde 3, 4 jogadores pro departamento médico, o nível cai demais. Né? Então, a regularidade é o nome. Né? Então é capaz do Palmeiras ganhar esse campeonato do pé nas costas. Exatamente. E, sinceramente, é a grande possibilidade disso, tá? Jogando, os caras começou forte. E o ano passado foi Flamengo e Palmeiras cabeça a cabeça o ano todo. Né? Exatamente. Esse ano já deu uma esticada. Eu tô torcendo pro Goiás subir e pronto. Jefão, guerra do Irã não vamos falar agora não. Vamos esperar a guerra acabar primeiro. A guerra já começou, já tá acabando, no máximo mais 2, 3 semanas de guerra. Vamos esperar passar essa pauta de Páscoa aí e É, vamos ver, né? vamos esperar um pouquinho, porque quem sabe a gente. Espero não ter que falar de muito reajuste de combustível, de Deus nada. queira que não, que as coisas se ajustem, né? Então vamos deixar essa para andar mais O para tio frente. Trump conseguiu desequilibrar a economia mundial, né? Ou equilibrar, depende do ponto de vista, né? É, Que aí tem muitos achismos, muitos issos, muito aquilo, né? Mas isso aí é pauta pro próximo capítulo, né? é, Os donos do mundo são caros, a gente no fim da linha aqui, a gente só estipula, né? você usou uma expressão legal, Jefão, porque por fim, tudo que a gente falou aqui, sem exceção, são de coisas que a gente tem domínio num espaço muito curto, né? Exatamente. Preço, No que limita a nossa bolha, né? exatamente. E mesmo assim, preço da camisa da seleção. Você vai convocar o Neymar ou não? A Uhum. gente pode fazer barulho, por fim, mas falar que a gente vai mexer
no ponteiro não vai mexer. Nenhum. Então, a gente... Você falou os donos do mundo, né? Os donos do mundo. Então, mas a gente é dono do nosso mundo, da Exatamente. nossa realidade. Exatamente. E eu acho que é aí que a gente tem que concentrar, porque tá sendo um ano próspero pra gente. Eu tô crendo nisso, né? E percebendo uma movimentação diferente nesse sentido, uma movimentação até divina para isso. Sim. E é nisso que a gente vai continuar lutando. E interessante, você é dono do seu mundo e você é capaz de mudar o seu mundo. Sim, Seja ele aqui no plano físico ou no plano espiritual, né? é verdade. Tudo começa na mente, né? Tudo começa Então, na se, mente. vamos voltar lá à regrinha lá dos 3 terços, né? Muito abaixo, extremamente acima ou no meio do limbo lá, né? Aham, Então, cara, muda aqui, daqui pra cá e daqui você tenta ir pra cá. sim, Então, toca o barco aí no seu mundo. Faça o melhor que você tem, na condição que você tem, no momento que você tá. exatamente. Porque passado, em alguns casos, ou talvez na maioria deles, ainda tem várias nostalgias, mas também muitas tristezas. E para frente é só angústia. Você vai ficar angustiado pensando no que vai por vir. Você ainda não tem domínio sobre aquilo, mas você tem Exatamente. domínio aqui, ó. O que você vai fazer hoje quando você acordar às 5 da manhã e o que você vai fazer até 11 meia-noite. Se você ainda dormir, talvez até mais tarde. Isso você tem domínio. Qualquer outra coisa para trás, esquece ou lembra daquilo que te faça bem. E para frente, cara, não preocupa muito não. Monta os seus planos aqui que lá na frente a colheita vem. Plantio é isso. Colocou hoje. Tem árvore, Jefão, que demora 3 anos para sair da terra. Exatamente. Mas quando ela sai, aí ela agiliza bem o crescimento dela. Mas naqueles 3 anos ninguém sabe nem que ela existe. Exatamente. Então, planta todo dia. Eu falo isso para mim todo dia, para mim mesmo, Jefão, sabe? Essa semana foi uma semana boa, assim. Porque a gente precisa pregar pra gente mesmo. Precisa. Vezes, né? É necessário, né? Toda hora a gente tem que se resgatar, É porque necessário. é um mundo, as condições mundanas, elas estão muito duras. E principalmente quando a gente olha para esse mundo de mentira hoje que chama-se rede social. Porque quando você abre o Instagram, você é bombardeado por coisas positivas do outro lado, de influências que não influencia nada, de consultores, de coach. É até meio um papo de coach do que a gente está falando aqui, mas que não são coach de nada. O cara que prega sobre o mundo executivo, mas ele nunca construiu nada, Rafael. O cara que prega sobre empreendedorismo barra empresarial, mas ele não tem nada, ele vive aquela mentira, o nicho da internet. Ele nunca construiu nada na prática. Então, como que eu vou me espelhar? Como que eu vou seguir esse mentor barra coach, cara? Então, isso vai deixando cada vez mais a galera do outro lado frustrada e depressiva. Porque pega um babaca desse e ele fala que ele tem capacidade de sentar na sua empresa e em 6 meses ele fazer ela explodir. Mas quantas empresas esse cara tem? Nenhuma. Quantas, sei lá, de que forma essa pessoa vive da outra vida, essa espiritualidade toda? Nenhuma. Ela tem um casamento de bosta. Ela tem uma vida de bosta. Porque ela ganha dinheiro enganando as outras pessoas. E você do outro lado tá depressivo se comparando com essa pessoa. Então a gente tem que pregar pra gente mesmo às vezes. Você acordou, você é capaz. Deixa eu ver minha lista. Hoje eu tenho 2 reuniões, 3 reuniões, eu tenho que prospectar 5, 6, 10 clientes. Faça o que está no seu alcance hoje, porque o seu plantio de hoje é a colheita de amanhã. Exatamente. Então prega para você de manhã, na hora que você for tomar café, prega para você mesmo na hora do almoço e na hora da... Não tem problema, Rafa. A gente tem que estar o tempo inteiro estimulando o nosso cérebro com coisas positivas. Porque o negativo, cara, já tá aí o tempo inteiro. Não, o negativo, ele chega a rodo sem você fazer qualquer força para que isso aconteça. O positivo, não. O positivo você tem que arrancar das suas entranhas. Exatamente. O tempo todo, rodeado de pessoas que têm a mesma intenção que você, ou que têm a intenção de contribuir para outras pessoas. Assim, Jefão, eu tô, assim, bastante feliz com Deus das coisas que eu Vem passei, acontecendo. a ter acesso essa semana especificamente, porque a gente começa a ver um movimentar diferente. E esse movimentar diferente, ainda que seja divino, mas também é mentalidade. Exatamente. É a forma como você se dispõe a estar com outra pessoa, ajudar a outra pessoa para que aconteça coisas boas. E que, por fim, tem hora que a pessoa fala assim, não, vamos fazer isso junto? Você até assusta, como assim fazer isso junto? Como essa pessoa pensou em fazer isso comigo? Mas por quê? Porque a forma como você se dispôs para esta ou outras pessoas gerou a necessidade, ou pelo menos a intenção de estarem juntas, para construir algo maior. Então,
e que é o que nós temos hoje, né, Jefão? Nossa sociedade que tem já mais de 4 anos, pode Sim. parecer que não, né? Mas a gente já passou de 4 anos aqui e assim, Jefão, a gente não pode desistir nunca não, cara. O plantio, planta porque tá nascendo. Exatamente. E é sempre sobre isso. É estar disposto a entrar naquela frequência, né? Sim, Se a gente acessou aquele e eu vejo que o Caetano está disposto, está aberto àquilo, é uma troca. sim, E assim as coisas vão conectando e vão acontecendo. sim. De início não é fácil, existem travas e existem bloqueios, mas vai ser sempre isso, está disposto. Então a bênção, ela vai, antes dela chegar primeiro para o Rafael, ela chega, passa por você e vem para cá, porque primeiro você tem que distribuir para quem tá, para depois chegar em você. Sim, sim. Então geralmente funciona assim, um papozinho de coach, mas se você parar para refletir 5 segundos, é você pregar para você mesmo. É isso mesmo. É você se alimentar, né, de coisas que vão te permitir a comandar a sua vida naquele momento que é só seu, que é o agora. Exatamente. Nós decidimos estar aqui fazendo o que estamos fazendo. Quantas pessoas vão assistir? 40, 50, 100 pessoas, 200, 100 episódios nossos que já passou de 400 visualizações. Né? O que já eu acredito que seja um bom número. Esse vai ser quanto? 50, 60? Não sabemos. E um negócio Mas interessante. quem ouvir isso vai ser assim, plantio nosso Exatamente. nessas pessoas, para que elas sejam melhor daqui para frente. E um negócio interessante que a gente não está preocupado aqui do outro lado se ela vai dar 10 views ou 1 milhão de pouco. views. Isso aqui, para mim, Jefferson, não me envaidece mais e nem me empobrece. Não muda nada no meu dia a dia, na minha vida. Agora, igual o Rafael falou, se uma pessoa ouvir esse papo da gente aqui, essa reta final, fala, pô, acho que faz algum sentido na bobeira que esses caras estão falando, e eu sou responsável pela minha vida e pelos meus resultados hoje, que não é amanhã e não foi ontem, já vai ter valido a pena. Já vale a pena. Pô. Se o meu filho que está aqui ajudando a gente a gravar aqui, está aqui, é o nosso diretor. Que é o nosso né? diretor, barra editor, barra tudo. Então, se isso ajudá-lo a ser um homem melhor, eu já estou satisfeito. Exatamente. Meu Deus, muito Exatamente. bom. Jefão, ótimo episódio, cara. Bom papo. Tamo junto. Mais uma vez, conecta, barra futebol, barra mundo. Valeu. Valeu, gente. Show.